Olá, sejam bem-vindos para mais uma live da Radar. A live desta segunda-feira a gente vai tratar sobre gestão estratégica, modelos de negócios para escritórios de advocacia, a fim de se adaptar às gerações Y e Z. Então hoje esse é o nosso tema, a respeito dessa adaptação. A gente vai entender um pouquinho melhor, eu vou contextualizar para vocês por que nós trouxemos esse tema, afinal de contas. Bom, nós fazemos consultorias aqui na Radar, vocês sabem, e nós sempre escutamos muito as dores dos escritórios, e nós percebemos que alguns escritórios vieram com uma queixa, uma dor, dizendo que alguns clientes que lhes eram fiéis, que já estavam há muito tempo, não estavam renovando os contratos. Os clientes têm sumido, os clientes não têm mais voltado ao escritório, começaram a sentir essas perdas. E aí a gente foi tentar investigar um pouco mais, entender o que estava acontecendo. E aí nós percebemos que principalmente os escritórios que são escritórios de direito empresarial, por exemplo, escritórios que perceberam que nessa troca de bastão entre as gerações, então, por exemplo, o comando daquela empresa estava na mão de determinadas pessoas que já estavam há bastante tempo, já estavam acostumados com o escritório. Quando passaram o bastão para os seus filhos, para essa nova geração, perceberam que essa nova geração não queriam continuar com esse escritório de advocacia, porque, muito provavelmente, o atendimento não estava atendendo às expectativas desses clientes que chegam hoje comandando essas empresas. E aí nós percebemos que isso seria um tema interessante para vocês, para a gente trazer, porque aqui tem muitos conceitos importantes que são necessários e que é necessário que o escritório faça uma reflexão. Se você não é um escritório antigo, mas você também tem seus clientes e muito provavelmente você atende clientes dessa geração Y e Z. A gente precisa estar atento a isso. Precisa estar atento a quem é o meu cliente final, quem eu quero atender e como eu vou atendê-lo. Então, por isso, esse é o nosso tema dessa live, que nós queremos trazer aí alguns conceitos que são bem importantes mesmo para que vocês consigam compreender um pouco mais e também refletir sobre o seu escritório. Como a gente sempre diz, nossa live ela é de mais ou menos uns 40 minutos, então a gente não vai aprofundar, enfim, nós vamos trazer alguns pontos, e trazer principalmente reflexões, essa é a nossa ideia aqui. E aí é importante também falar, sobre isso, por exemplo, modelos de negócios, o que seja isso. Na nossa faculdade nós passamos longe dessas terminologias. Então, o que significa modelo de negócios? É a mesma coisa que um plano de negócios? Então, há diferenças, e um escritório precisa ter tanto um quanto o outro, tanto o plano de negócios quanto o modelo de negócios. Então, o plano de negócios, ele diz mais respeito, ele se estrutura no o quê? Ou seja, como eu vou organizar e estruturar o meu escritório de advocacia? Os custos, como serão os processos e procedimentos que eu vou organizar nele, as minhas receitas, da onde elas virão. Então eu vou planejar, eu vou ter um plano desse negócio. Já o modelo de negócios, ele se estrutura no como. Então assim, como eu vou fazer isso? Como eu vou gerar receita? Como eu vou entregar para o meu cliente? E aí eu vou tentar fazer com que tudo isso se interaja. Então, o modelo de negócios é o como, e é disso que a gente vai falar aqui, quer dizer, como eu vou fazer para que o meu escritório atenda às expectativas dessa geração Y e Z. Eu estou tratando aqui dessa geração como cliente, tá? Mas claro que muito do que eu vou trazer para vocês hoje aqui vai servir também para eu entender um pouco mais como funciona essa geração e quem sabe eu vou entender um pouquinho mais também como funciona o meu colaborador, que também é dessa geração. Então vamos falar um pouco sobre essas gerações, esse mapeamento de gerações que já foi feito, falando sobre as gerações que existem, a Baby Boomers, que foi a primeira mapeada, que ela é mais ou menos ali, é aquela geração de 47 a 64,
Isso, 47 a 64 são os baby boomers. Os baby boomers, eles são aqueles, já são aquelas pessoas já com um pouco mais, né, de idade, de experiência, eles já valorizam mais a questão da tradição, da reputação, eles concentram boa parte da riqueza mundial ainda, e eles estão inseridos até minimamente nos meios digitais, mas eles ainda são muito, como, né, pela tradição, eles ainda são muito das mídias tradicionais. Esses são os baby boomers. Aí nós temos a geração X. A geração X, ela é de 65 a 79. E eles já são aquela geração que se baseia em dados para tomar decisões. Tá? Então, são aquela geração que precisa de respostas rápidas, eles gostam de respostas rápidas. Você tem que ter uma estratégia mais omnichannel, que a gente chama. O que é omnichannel? É aquela estratégia de comunicação, ou seja, tem que estar em todos os canais. E eles migram muito entre o online e o offline. Tá? Então, essa é a geração X. Como eu falei, de 65 a 79. E é a mais leal de todas. É uma geração que ainda está no comando de empresas, sem dúvida nenhuma. Então, eu preciso sim estar atento à forma como essa geração gosta de ser atendida, quer ser atendida. A gente precisa ter muito foco no cliente. Quando a gente diz que eu tenho que ter foco no cliente, eu preciso entender como é que ele quer ser atendido, como é que eu vou prestar o meu serviço para essa geração. E aí nós vamos ter a geração Y. A geração Y é a geração dos millennials. Quem são esses millennials que a gente fala tanto? São os nascidos entre 1980 e 1996. É a geração que migrou definitivamente do analógico para o digital. Eles já valorizam mais a experiência do que os bens materiais. Eles gostam mais daquele tratamento, você chegar num escritório, quem sabe, ou até mesmo num site bem montado, bem feito, que eu consiga navegar muito bem nele, que tenha uma sofisticação no atendimento. Se eventualmente ele for até o escritório, ele gosta de ser bem atendido, daquela xícara interessante, daquele aroma na própria sala de reuniões, na sala de recepção. Eles valorizam a experiência. Então essa é a geração, a nossa geração Y, os millennials. E aí nós vamos ter a geração Z, que são os nascidos a partir de 95. E eles estão já consumindo, e eles estão já também consumindo serviços e serviços jurídicos. A gente não pode esquecer essa geração, pensar que, não, eles são muito jovens, não precisam. Não, eles precisam e estão, sim, requisitando escritórios de advocacia. Eles sofrem situações, eles têm conta em banco, né? A gente vê aí uma frente muito grande de fraudes bancárias nesses bancos digitais, e eles estão aí, sim, procurando serviços jurídicos, e eles querem ter uma determinada experiência, eles querem ser atendidos de uma determinada forma. Eles são totalmente adeptos, né, às tecnologias, chats, né, enfim, pelo celular eles querem fazer absolutamente tudo, e de preferência eles querem não falar com ninguém. Eles adoram um chatbot. Então, é uma geração que, se de repente você colocar alguém para falar, alguém para atender, eles já não gostam muito, eles gostam de falar com a máquina mesmo, né? Então, eles já não diferenciam a vida online e offline, para eles tudo é online. Para eles é tudo uma coisa só, não existe mais uma questão de offline e online. E eles mudam de opinião com frequência, são autodidatas, buscam muitas informações. Então, quando eles já chegam para um escritório de advocacia, eles já pesquisaram muito sobre aquilo, eles já viram vídeos no TikTok, eles já viram no YouTube, e eles já chegam para vocês quase com uma opinião e até mesmo com a solução formada, e vocês vão ter que lidar
com essa informação, né? E saber desmistificar, muitas vezes saber conduzir ali aquela conversa para que você consiga ter esse cliente na sua carteira. Então, cada vez mais é importante eu entender quem é esse meu consumidor, eu preciso entender quem é essa pessoa, quem é esse meu cliente, como é que eu vou atendê-lo, porque ele quer ser atendido de uma determinada forma. Então, eu vou pincelar um pouquinho sobre os baby boomers, sobre a geração X, mas o nosso foco aqui vai ser a geração YZ, porque ela está, sim, hoje assumindo posições em empresas. A gente vê muitas empresas já com essas pessoas no comando e com poder de decisão, e eu preciso saber atender, eu preciso entender como é que ele quer ser atendido para eu poder atender bem e corresponder às expectativas, e não ter aí uma evasão do meu escritório, ou ainda, poxa, eu vejo que não volta. Eu escuto muito isso de vários profissionais, tá? E não só advogados, profissionais liberais. Ou seja, os meus clientes não voltam mais. Por que eles não voltam? O que está acontecendo? Mas é porque, muito provavelmente, você não tem uma política de satisfação do seu cliente, porque o teu foco não está sendo o cliente, você está sendo só no foco no resultado. O foco no resultado, ele funcionava muito bem há uns 10 anos atrás, né? Então, assim, para essa geração dos baby boomers, para a geração X, o foco no resultado fazia todo sentido, porque eles também tinham esse foco no resultado. Ou seja, eu contratava um escritório de advocacia que tinha uma reputação no mercado, tinha uma boa marca ou tinha uma boa conduta, uma reputação ilibada, tive uma indicação de algum amigo, enfim, algum familiar, então já com essa indicação isso já me bastava. E aí, se o escritório me entregasse aquilo que eu pedi, aquilo que eu precisava, estava tudo certo. Então, assim, eu fui lá, contratei um inventário, ele fez o inventário, deu tudo certo, pronto, para mim aquilo já era suficiente. Eu estava satisfeito porque a entrega do resultado do serviço era o que me bastava. Mas aí a gente começa a perceber que essas gerações que chegam agora, elas já não, só a solução, é como se a solução fosse assim, isso é o mínimo que você tem que fazer. É a sua obrigação, você tem que me entregar o resultado que você se propôs. Eu quero mais, eu quero uma experiência, eu quero um atendimento que realmente me faça continuar vindo ao seu escritório para te procurar para resolver os meus problemas. Então, o atendimento, ele é fundamental. Ou seja, e como é que eu vou fazer isso? Aí a gente vai esmiuçar isso um pouquinho hoje. E aí que a gente fala dos modelos de negócios, quer dizer, o que tipo de modelos que eu tenho que fazer para poder atender melhor essas gerações. Então, quando eu falo lá dos baby boomers, né, a gente já disse que eles são tradicionais, né, eles ainda estão nas mídias tradicionais, e esses baby boomers, eles já querem ser atendidos da forma tradicional, né? Então, assim, alguém, ele liga, né? Ele quer ser atendido por alguém para falar com alguém. Então, falar com a máquina, falar através de chat não resolve, ele não gosta, não se sente bem, né? A gente percebe, assim, que tem uma resistência, uma certa dificuldade, porque eles não sabem ultrapassar essas fases de atendimento. Então, na primeira situação que não dá certo, ele já recua. Então, se você é um escritório muito digital, muito moderno, você já não vai conseguir fazer esse atendimento. Então, os baby boomers e a própria geração X, eles gostam muito desse atendimento, dessa coisa mais pessoal. Eu quero falar com alguém, eu quero falar com uma pessoa, eu quero que alguém agende para mim essa reunião, eu gostaria de conversar sobre as possibilidades. Então, eu posso disponibilizar canais, até WhatsApps, porque hoje o WhatsApp ele é muito difundido, e sim, nós temos pessoas aí da geração dos baby boomers que sabem sim utilizar o WhatsApp, conseguem se comunicar, mas eu preciso sim privilegiar a mídia tradicional e eu preciso privilegiar um canal tradicional, que é o telefone. Então, eu preciso ter realmente uma pessoa que faça um bom atendimento, eu tenho que investir numa secretária. Então, se o meu público é desse pessoal baby boomers, eu preciso investir no canal telefone, e sim também algumas mídias digitais, porque eles também sabem se comunicar, não todos, mas uma boa parte até sabe se comunicar muito bem por ali. A geração X, ela já você consegue fazer as duas coisas,
Você consegue tanto tratar, atender, né, por mídias digitais, por canais de comunicação, né, tradicionais, quanto os digitais. Então, por exemplo, se você mantiver a questão do telefone, ok, mas ele já fala bem melhor no WhatsApp, gosta, entende, consegue, interage. Também os canais direct de Instagram, LinkedIn, enfim, ele consegue se movimentar bem. E como eu disse, essa geração, a geração X, ela tramita bem, ela migra do online para offline, né? Então tem alguns que preferem ainda o tradicional, mas tem outros que já estão mais inseridos, não acham ruim se estiverem que ir para a parte digital, né? Então é uma geração que você ainda consegue atender bem das duas maneiras. Agora, quando eu falo da geração Y e Z, aqui é que começa a ter alguns problemas. Eles preferem realmente não ter mais que falar com alguém. Eles preferem que toda a comunicação seja feita por mídia digital. Eles, de preferência, não falar com ninguém. Se eu puder marcar já uma reunião, fazendo já uns agendamentos em aplicativos que existem, né, que você vai lá e escolhe já a data, você não precisa falar, nem ficar alinhando nada, você só vai lá e escolhe a data que você quer ser atendido, melhor ainda. Então são gerações que, para que eu faça um atendimento, que elas se sintam confortáveis e digam, poxa, eu vou voltar nesse escritório, por quê? Porque eu sou atendido de forma ágil, rápida, alguém já me responde, e isso é uma condição. Agilidade. Agilidade para essa geração Y e Z é um valor importantíssimo. Tudo tem que ser muito rápido, muito instantâneo. Então eu preciso sim fazer atendimentos muito rápidos e muito ágeis. Não adianta nada eu disponibilizar um WhatsApp, um direct e eu não fazer esse atendimento de uma forma rápida. Tudo tem que ser muito instantâneo. Então sim, quando eu tenho esse público que eu preciso atender, geração Y e Z, eu preciso disponibilizar esses canais de comunicação e eu preciso fazer uma gestão adequada desses canais de comunicação. De nada adianta eu ter lá o WhatsApp e eu não ter uma gestão sobre isso. E aí a gente recomenda para vocês o que? Existem muitas plataformas hoje no mercado que você consegue fazer uma gestão adequada do WhatsApp, principalmente porque se você disponibiliza o WhatsApp corporativo para as suas equipes, ainda que você diga que eles podem utilizar os particulares, o que nós não recomendamos, né? Que realmente sejam feitos por WhatsApps corporativos. Você precisa fazer uma gestão disso, porque eventualmente, mesmo que você crie grupos, né, tem clientes que não gostam de falar no grupo, chamam no privado, e aí você não consegue fazer uma gestão adequada. De repente ele mandou ali uma mensagem para o teu colaborador no privado, você perdeu totalmente o controle daquilo, né? Você não sabe se o teu colaborador respondeu, não respondeu, se respondeu adequadamente. Então existem essas plataformas no mercado hoje que fazem essa gestão de todos os canais de comunicação, não só de WhatsApp. Então, por exemplo, se eu tenho uma presença digital, eu tenho o meu escritório no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, ele junta todos esses canais de comunicação numa plataforma só e eu consigo fazer essa gestão. Então é importantíssimo eu ter isso, investir nessas plataformas, porque com isso eu vou conseguir verificar o grau de atendimento, a agilidade do atendimento do meu cliente, né? E aí eu consigo também avaliar se ele está sendo bem atendido na velocidade que ele quer e ele precisa, tá? Então, para essas gerações, nós entendemos que é importantíssimo hoje, sim, no meu modelo de negócios, eu investir em plataformas que eu faça essa gestão mais rápida. Claro que com isso eu vou fazer de tudo, né? Eu vou agendar, eu vou conseguir atender tanto o Baby Boomer, vou atender a geração X, enfim, se comunicou comigo no meio digital, eu tenho já a garantia disso e mais. Eu consigo garantir realmente o atendimento ágil desse meu cliente da geração Y e Z, né? Uma linguagem também tranquila, uma linguagem direta, objetiva, sem juridiquês, né? Porque essa geração Y e Z não quer saber de vocabulários que eles não entendam. Se eles não entenderem o que você está falando, ele não vai achar bonito, ele não vai achar que você sabe muito,
Muito pelo contrário. A linguagem simples é a linguagem que faz com que ele sim goste do seu trabalho e veja que você realmente sabe. Ele quer saber se você sabe sobre aquilo. Então, falar numa linguagem simples, mas direta, mas objetiva, faz com que essa geração Y e Z queira o seu trabalho. A gente percebe isso porque essa geração consome muito vídeos de outras empresas, né? Enfim, das redes vizinhas, porque a linguagem é rápida, objetiva, tranquila, e eles buscam sim esses escritórios que fazem essa comunicação. Então é importante também dizer que essa geração, ela quer sim esses conteúdos rápidos e fáceis. Ter uma presença digital em todas as redes sociais é importante. É importante eu ter sim uma presença digital no LinkedIn, não tem como eu não ter, né? Eu vejo alguns escritórios dizendo, nossa, mas eu não fiz o meu LinkedIn, ou o meu LinkedIn ali está parado. É um erro. O LinkedIn, ele é um canal importantíssimo e é um canal oficial, é um canal mais formal em que você tem que ter uma presença digital ali. E o que é ter presença digital? É ter um perfil adequado, bem construído, estruturado, e também eu ter ali uma interação, né? Fazer publicações de artigos, mostrar o quanto o meu escritório conhece de determinado assunto, né? Aquilo que eu produzo, aquilo que eu entendo, esclarecer também as dúvidas, falar sobre temas interessantes. Isso é ter uma presença digital. E eu tenho que ter a presença digital também no Instagram, eu tenho que ter a presença digital no Facebook, eu tenho que ter presença digital, enfim, em todas as redes sociais. É importantíssimo que o escritório esteja presente e também saber se posicionar, né? Mas daí isso é um outro tema, talvez para uma outra live. Nos concentrando agora nos modelos de negócios que sejam, né? Voltando ali para quem está chegando agora, para entender sobre o que eu estou falando, né? Então, os modelos de negócios é como eu vou gerar receita, como eu vou entregar, como é que eu vou fazer entregas para o meu cliente. E aí que a gente fala sobre essa questão da agilidade, da objetividade, porque essa geração Y e Z, eles têm essa necessidade, né? Como eu falei, a resolutividade ela é importante, mas para essa geração é quase como se fosse assim, você não fez mais que a sua obrigação. Eu te contratei para isso e é isso que você tem que me entregar, né? Agora, a forma como você me entrega isso é que vai fazer eu voltar ou não. Então, eles têm muito também uma questão, né, que a gente viu várias pesquisas sobre isso, nessa questão de ser também cordial e amigável. Então, para eles, isso também é muito importante. Por isso que a gente fala da linguagem. A linguagem não pode ser uma linguagem rebuscada. Precisa ser uma linguagem objetiva e amigável. E aí, quando a gente fala disso, eu falo de comunicação de modo geral. E a comunicação, ela não é só a comunicação verbal. Tudo comunica, né? O meu site também comunica. Como é que o meu site está comunicando? O meu site é fácil de navegar? Isso é comunicabilidade. Ou o meu site é estanque, meu site é complicado, toda vez que eu vou tentar acessar alguma informação, eu tenho que dar muitos cliques para chegar nela, né? Então, assim, eu tenho que verificar também essa questão da navegabilidade do site. E isso também diz respeito a ser amigável ou não. Então, tudo aquilo que eu faço de forma fácil, fluida, é amigável. Então, esse é o conceito. Eu preciso prestar muita atenção nessa minha comunicação. Se a minha comunicação ela é amigável. Aí, como eu disse, essa geração é isso que eles valorizam, né? A resolutividade ela é só um detalhe, e um detalhe que eu realmente preciso fazer dessa forma porque a resolutividade é obrigação sua, foi para isso que eu te contratei, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente ficar atento quando eu for fazer o atendimento desses meus clientes. É importante também eu saber que essa geração, a geração Z e a Y também, eles não gostam muito de hierarquias, né? Então, assim, eles não gostam muito dessa questão de eu estou aqui, você ali, né? Nós tínhamos a geração mais antiga, né? A geração dos baby boomers, a geração X,
ela já tinha mais essa visão do advogado como aquele oráculo em que eu ia fazer uma pergunta para ele e ele vai me responder, ele vai me dar a resposta. Eles não têm mais essa reverência, né, ao profissional. Assim, você é um profissional, assim como eu, você presta um serviço, você vai me dar uma resposta. Não gosto de hierarquias. Eu vou te tratar normalmente, inclusive até eles não gostam da questão de chamar os advogados de doutor, eles não gostam dessa questão. Então é uma geração que não tem esse tipo de reverência, e até se ele percebe que o profissional tem muito essa postura, ele também já se afasta. Isso é caso para afastamento. Então é um cliente que você vai acabar afastando se você tiver essa imponência, essa questão de não, porque eu sou um advogado, eu sou um doutor, né? Então ele se afasta, ele não entende, ele quer justamente falar de igual para igual, ele quer conversar com um profissional que tem o conhecimento que ele não tem e que vai atendê-lo de uma forma rápida, eficaz e com toda, né, a qualidade possível. Então é isso que essa geração busca. Outra questão também que é bem importante, essa geração Y e Z, eles gostam muito de que você facilite as formas de pagamento para ele. Então, assim, aquele cliente que ele gosta de que você dê várias maneiras para ele poder pagar. Então, assim, eu quero um boleto, quero que eu posso pagar por boleto, eu posso pagar por cartão. Ele quer facilidade nas formas de pagar. Tá? Então isso também é bem importante que vocês fiquem atentos. Então na hora que eu vou fazer o atendimento para o meu cliente, eu preciso disponibilizar para ele formas de pagamento mais acessíveis e várias formas, para que ele possa, enfim, escolher a maneira que vai ficar mais livre para ele. Ele gosta também de soluções com inteligência artificial e chatbots. Ele gosta, ele não acha ruim falar com a máquina, muito menos ser assertivo, ter uma triagem ali de pré-atendimento, né? Boa noite, Daniel. Obrigada pela tua presença sempre. Então, e aí eu fico pensando, né? Por exemplo, por que eu vou fazer tudo isso? Afinal de contas, né? Qual é a intenção? Por que esse tema ele é importante? Porque nós percebemos que você ter uma política de satisfação do seu cliente no escritório de advocacia, sim, hoje é um diferencial. Eu preciso ter uma política de satisfação. As empresas fazem políticas de satisfação, por que eu não vou fazer? A gente percebe que profissionais liberais, em regra, não tomam esse cuidado, não estão atentos a isso. E as reclamações são constantes, né? Meus clientes não estão voltando. Por que eles não estão voltando? O que está acontecendo? Então, será que você fez uma política de satisfação do seu cliente? Você está atento a isso? E aí, quais são as vantagens de eu fazer uma política de satisfação do meu cliente? Com isso, eu vou conseguir uma fidelização, o que é importante. Se eu tenho uma política de satisfação, esse meu cliente, ele sempre volta e ele sempre vai estar comigo. Eu diminuo o meu custo de adquirir novos clientes, o que isso também faz com que tenha um ganho importante no escritório, porque a partir do momento que eu não preciso investir para conquistar novos clientes, eu consigo que o meu cliente mesmo gere várias receitas para o meu escritório, eu diminuo esse custo, então, portanto, eu vou ter uma economia e com isso vai aumentar o meu faturamento e lucro. Fora isso, se eu tenho um cliente satisfeito, esse cliente me recomenda, ele me indica. Então, assim, não tem como eu não pensar em investir nessa questão da satisfação do cliente. Eu preciso ter política para isso. E aí, como é que eu faço isso, Elisa? No meu escritório, uma política de satisfação, não consigo nem imaginar e não consigo nem pensar por onde eu começo a fazer uma política de satisfação para o meu cliente. Então, primeiro de tudo, né? Para que vocês saibam, aqui na Radar nós fazemos nas nossas consultorias, quando vem uma dor como essa, nós tratamos disso, nós construímos políticas de satisfação para o cliente. Tá? Mas já dando umas dicas para vocês, para que vocês possam pensar sobre esse assunto. Primeiro eu preciso conhecer o meu público, né? Então eu preciso ter o conhecimento de quem é o meu público, quem são os meus clientes.
que geração eles são, o que eles esperam, quais são os anseios, as expectativas. Então, primeiro de tudo, eu preciso conhecer, né, o meu cliente. Eu preciso oferecer muitos canais de atendimento. Não adianta eu oferecer apenas um ou dois, e pior, eu ofereço até o Instagram, mas eu não deixo ninguém cuidando do direct. Então ele vai lá, manda uma pergunta e ele fica lá dias, meses sem resposta. Também de nada adianta. Então eu preciso sim oferecer vários canais de atendimento e eu preciso responder nesses canais de atendimento com agilidade, eficiência, qualidade, e eu preciso ter uma gestão sobre isso muito séria, como nós falamos aí no começo da nossa live, né? Eu preciso fazer um mapeamento dessa jornada desse meu cliente no escritório, desde quando ele chega até quando ele sai. Eu tenho que ter esse mapeamento para eu identificar os pontos sensíveis aonde eu tenho que estar mais atento para que ele não tenha nenhuma experiência negativa. Esses clientes da geração Y e Z, se eles têm uma experiência negativa, eles não voltam e eles não recomendam. Eles são bem intolerantes a experiências negativas. Outras gerações, a geração X, a geração Baby Boomers, eles até numa experiência assim não tão agradável, não tão positiva, eles relevam. Por quê? Porque eles relevam a marca, a reputação, a tradição. Já essa geração YZ, eles não relevam. Então, teve uma experiência negativa, ele já não quer mais e ele também não recomenda, tá? Eu vou te responder daqui a pouquinho, tá, Daniel? Só eu continuar aqui e a gente já te respondo. E aí, o que você precisa fazer também? Pedir feedbacks constantes. Pedir feedback constante para o teu cliente, para entender se ele está satisfeito, se teve algum ponto nessa jornada que o deixou insatisfeito, para que você possa, de fato, corrigir, né, nessa jornada do seu cliente. Então, ter esses feedbacks constantes, sempre perguntar, sempre fazer... muitas vezes questionários mesmo, formulários que você pode aplicar para você entender se toda a jornada está adequada e se o cliente está realmente satisfeito. Eu tenho que também oferecer um bom pós-venda. Eu preciso ter alguém atento a isso para perguntar se foi bem atendido, se a experiência foi boa, se ele indicaria, se ele recomendaria o escritório, tá? Então eu preciso ter essa noção de que eu tenho que ter um pós-venda bem efetivo. Não é porque eu já atendi o meu cliente, não é porque ele já entreguei para ele o resultado que simplesmente está tudo certo. Não, eu preciso voltar lá e perguntar para ele se está tudo certo mesmo. Pode ser que ele me conte algo que vai fazer diferença depois do meu negócio. Ele pode trazer uma informação que vai ser relevante para eu corrigir algum ponto nessa jornada toda, né? Porque a gente sabe, nós trabalhamos com pessoas e pessoas erram. Eventualmente teve algum erro, teve alguma coisa que causou um certo ruído e o cliente não quis falar naquele momento, não quis, mas assim, aquilo pode trazer sim algumas consequências. Aquele cliente não falou, mas pode ser que o próximo, se atendido daquela mesma maneira, pode ter uma experiência negativa e pode ser que isso se torne algo um pouco maior, mais desgastante. Então tem que ter um foco na experiência todinha dele, do meu cliente ali no meu escritório. Eu preciso entender se ele foi bem atendido desde a hora que ele chegou, pela minha secretária, enfim, pelos meus colaboradores até a saída, se ele foi sempre bem servido de todas as formas, de informações. Às vezes os nossos colaboradores podem não atender muito bem, às vezes não deram uma resposta mais rápida e o cliente fica insatisfeito e a gente precisa estar atento a isso. Então, fazer pesquisas de satisfação e o mais importante ainda, né, é fazer treinamentos. Mas como é que eu faço para que a minha equipe sempre atenda da forma como precisa? Treinamento. Treinamento tem que ser uma constante dentro do escritório de advocacia. A gente precisa sim reservar tempo e lugar para fazer treinamentos da nossa equipe com constância. É só o treinamento que vai garantir um bom atendimento ao cliente. Esperar que eu fale uma vez, esperar que eu dê um manual para ele seja suficiente, é muita inocência. Não tem como, não existe isso, né? O escritório precisa fazer treinamento constante da sua equipe, reforçar, trazer elementos novos. No reforçar, no treinamento, você consegue fazer com que os teus colaboradores
tenham todas essas premissas do escritório internalizadas e isso sempre relembradas. A gente precisa relembrar como eu preciso atender o meu cliente, o que é importante para o meu cliente. Nós precisamos dessa insistência da informação, para que de fato eu nunca a esqueça, para que eu não deixe cair, né? E eu preciso diminuir sempre o tempo de espera do meu cliente, ainda mais nos nossos dias, com tudo tão dinâmico. Então há essa expectativa de sempre a gente ser atendido de uma forma muito ágil. Claro que eu preciso tomar alguns cuidados, eu não posso exagerar nisso, né? Eu tenho que sempre fazer um alinhamento de atendimento, de tempo de atendimento, até porque eu não posso também fazer com que a minha equipe se sobrecarregue, né, com uma questão de ter que responder em minutos, em algumas horas. Às vezes tem determinadas demandas que eu vou precisar de mais tempo para responder. Então eu preciso estar com isso alinhado com o meu cliente, né, o meu tempo de atendimento, e aí sim fazer com que a minha equipe cumpra esse tempo de atendimento que já foi combinado, tá? Então esses são pontos muito importantes, né? Deixa eu ver aqui o que o Daniel perguntou: a política de satisfação, como aplicar por e-mail, WhatsApp ou quando em consultivo, né? Então, assim, a política de satisfação, Daniel, ela é algo mais amplo, né? A política é em como eu vou atender. Então, ela vai implicar em eu fazer essa política de satisfação, seja por e-mail, pelo WhatsApp e mesmo no consultivo. Então, eu vou prever toda a jornada do meu cliente, né? Isso é a minha política, de um modo geral. Eu vou prever em toda a minha jornada do cliente, seja quando eu vou atender por e-mail, como vai ser, pelo WhatsApp, como vai ser, né? E principalmente quando eu estiver atendendo o consultivo. O consultivo é uma dor bem grande dos escritórios. Por quê? Porque os escritórios normalmente, no afã de responder rápido para o cliente, então já logo no começo do relacionamento, acostuma o cliente em respostas muito rápidas. A questão é que a gente não consegue manter dessa maneira. Então, por isso que é importante eu sempre fazer um alinhamento de expectativa. Logo que eu fecho o contrato de honorários, eu estabelecer esse tempo de atendimento, né? Então, ou seja, se a sua demanda for urgente, se a sua demanda for emergência, quais são as diferenças, em que tempo eu vou lhe atender, de que forma eu vou lhe atender, qual é o canal de comunicação adequado que você deve me procurar e me acionar para que eu possa te responder no tempo em que você está precisando e da forma que você está precisando. Então esse alinhamento inicial, ele é importante. Isso sim faz parte da política de satisfação de um escritório. Tá? Isso é um ponto importante. Ótima a tua pergunta, Daniel, porque a gente precisa estar muito atento a isso, né? Mano, muito obrigada pela presença. Então, assim, os escritórios precisam saber se colocar e principalmente estabelecer essas regras já no início do relacionamento com o cliente, porque depois que você acostumou, que você responde na hora, imediatamente, é assim que ele vai querer sempre ser atendido. Então isso é um ponto importante, não importa aí qual é a geração, né? Às vezes os baby boomers também têm sua pressa, e se eles forem acostumados a que você responda imediatamente ou responda em poucos minutos e seja sempre muito pronto, é assim que ele vai entender que ele vai ser respondido. Mas a gente precisa estar atento e ciente de que nem sempre eu vou conseguir atender nessa velocidade, por isso que eu preciso ter isso tudo muito bem alinhado, né? Então, são esses os pontos principais que a gente precisa estar atento na política de satisfação dos clientes. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer mais algum questionamento ou colocar alguma situação, de repente trazer para a gente alguma situação que já vivenciou e gostaria de compartilhar para a gente falar sobre? Eu fico aqui à disposição para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Se alguém tiver alguma questão. E também, sim, aguardando aí alguém fazer alguma pergunta, se alguém tiver algum ponto importante. Outra questão também que eu acho que é interessante para a gente colocar para vocês, como fazendo parte, né, da política de satisfação,
Essas gerações Y e Z, eles gostam muito de benefícios, né? Como eu disse, eles não são muito adeptos só à resolutividade, só eu resolver o problema, enfim, atender a demanda dele, não é suficiente. Eles gostam de ganhar coisas nessa jornada do cliente. Então é importante o escritório pensar no que eu posso fazer para que ele ganhe além daquilo que ele está esperando. Então, uma sugestão, uma dica que eu dou é o escritório preparar materiais de orientação, materiais fáceis de consulta, né? Esses e-books mesmo que nós temos conhecimento, enfim, que se produzem, guias, manuais de orientação fácil a respeito de um determinado tema. Então, isso tudo facilita. Então, assim, fechou o contrato com o escritório, você já dá lá uma orientação, faz um manualzinho a respeito de alguma situação. Se o teu escritório ele é mais voltado, por exemplo, ao direito do trabalho, de repente você prepara um material falando sobre o que é o assédio moral, como identificar, as questões de direito do trabalho que são mais comuns, né, no dia a dia, para que tenha uma certa orientação. Às vezes tem escritórios que tratam com o direito da saúde, então fazer um materialzinho e entregar para ele, para que ele tenha fácil acesso. Então os clientes gostam muito disso. A gente está falando de conteúdo, a gente está falando de orientações, né? E eles gostam, eles se sentem, poxa, recebi isso aqui de graça, é quase como uma consulta de graça. Então preparar esses materiais pode ser um diferencial, sim. Olá, Danilo, que bom tê-lo aqui. Elisa, você julga ser melhor ter uma política para cada geração ou uma política única que tente atender a todas da mesma maneira? Eu acredito que tem que ser uma política única, sim, tá? Não uma para cada geração. Você faz uma política única no teu escritório para que você consiga atender todos esses seus clientes. Como eu disse, se você tiver, por exemplo, políticas bem específicas a respeito da parte da mídia digital, aquela geração que não é tão afeta a mídia digital, ela vai ser atendida. Mas você não pode esquecer essa geração que não é tão afeta a mídia digital, então eu tenho que criar, sim, política de satisfação para as mídias tradicionais. Então, quando eu faço isso, eu acabo contemplando todos, né? Então, realmente é uma política única em que eu atendo todas essas gerações. Tá? Muito bacana a tua pergunta também, Danilo. Importante, a gente consegue aí, de repente, né, já é a dúvida de outra pessoa. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Outra questão também, né, eles comparam muito o preço, né? Então, você precisa ter muito certo a tua precificação. Você não pode titubear, você tem que ter certo já qual é o valor que você vai fazer com o teu cliente. Você precisa ter a precificação já definida, pronta, né, e bem pensada. E de preferência, quando você for fazer a oferta, né, você vai fazer a proposta para o teu cliente, você já faz a proposta e tenta fechar o contrato na própria reunião. Não dá tempo para ele pensar. Por quê? Porque ele vai comparar, ele vai consultar outros advogados, teve alguém que me falou que teve essa ou aquela, eu tenho um amigo que disse que o advogado dele cobra menos. Então, assim, tenha já uma política de preço, de precificação bem certa, definida, e você já tentar fazer com que aquele teu cliente já feche o contrato na própria reunião, né? Não deixar ele pensar, muito menos deixar ele pensar. Então, soube ali qual é a questão, entendeu a questão, já faz a proposta e já entrega para ele a proposta com os valores e já tenta ali mesmo fechar esse contrato. Daniel perguntou, gostam de parcelar e passar no crédito, por exemplo? Sim, é uma geração que gosta, como eu disse ali para vocês, de muitas possibilidades de pagamento, formas de pagamento. Eles não querem uma forma só, aquele escritório muito rígido, né? Então, assim, não, é só no cheque ou é transferência bancária. Não, você tem que dar várias opções para eles, né? De várias formas, seja boleto, seja cartão, seja possibilidade até muitas vezes de pagar com 2 cartões, não um só. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que estar preparado para receber de que forma for. Se for Pix, também já fornecer um QR Code,
né? Não você colocar lá, é o meu CNPJ. Não, já tem que fornecer o QR Code para eles, ou seja, tudo aquilo que você facilita e traz dinâmica, é isso que eles gostam. Aí eles voltam, eles dizem, poxa, eu gosto daquele escritório, toda vez que eu preciso de alguma coisa eu vou até lá, por quê? Porque aquele escritório, ele me possibilita pagar de várias formas, eu consigo fazer rápido, não tem aquela coisa de, será que vai dar, deixa eu ver se eu vou conseguir, deixa eu falar com alguém. Não, eu tenho todas as possibilidades aqui. Você quer o quê? É Pix, QR Code? Você quer, não dá para QR Code? Tudo bem, meu CNPJ, né? Então assim, não, eu tenho boleto também, você quer boleto? Eu tenho boleto, cartão de crédito, sim, tenho possibilidades aqui, inclusive de parcelamento, você precisa 2 cartões? Também tenho. Então assim, você tem que abrir todas essas formas e também canais de compra, né? Então você precisa estar presente em todas as mídias para que você possa receber esse cliente e que ele possa chegar até você e já entender o que ele quer, porque ele é rápido na decisão. Então, se você começar a criar muitos entraves, ele não vai voltar para ser atendido por você, ele não quer. Ele vai escolher um outro que vai atender ele dessa forma que ele está esperando, dessa forma mais rápida, mais prática, com mais facilidades. Então, essa é a tônica dessa geração YZ. Se a gente pode resumir essa live nesse sentido, né? De que essa geração, ela quer praticidade, dinâmica, agilidade, facilidade de todas as formas. Você tem que ser muito assertivo, você precisa realmente saber exatamente do que você está falando, de forma objetiva, linguagem clara, uma linguagem fácil, fluida, para que eles entendam e já digam, você é a pessoa certa que vai resolver o meu problema, o que eu preciso e da forma que eu preciso, e vai facilitar a forma de pagamento, então é você mesmo que eu quero contratar. Tá? Então se a gente pode resumir aí, a tônica é essa, né? E é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, já estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live, né? Já são 8h47. Então, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, senão aí a gente já encerra. Isso, Daniel, já tem uma plaquinha do QR Code. É isso, a gente tem que facilitar para o nosso cliente, não é mesmo? Então tá joia. Bom, quem chegou depois, né, as nossas lives elas ficam gravadas, né, tanto no nosso Instagram, depois elas ficam disponibilizadas no YouTube e no Spotify, então vocês podem recorrer, né, a escutar, enfim, ver essa live nesses outros canais. A gente sempre fica aqui à disposição de vocês, para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Se quiserem, pode nos mandar aí algumas perguntas, questionamentos no próprio direct da Radar, e a gente vai ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e até a próxima segunda-feira que vem temos mais lives da Radar. Aguardem, acompanhem, fiquem sempre ali sabendo pelas as nossas redes. Tá joia? Obrigada, Daniel, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.